O Jornal das 10 exibe hoje a segunda reportagem da série especial sobre parlamentos, sobre o funcionamento do Legislativo da Suíça. Diferentemente do parlamento americano, o mais caro do mundo, como nós mostramos ontem, o parlamento suíço tem um orçamento muito mais comedido. Com 4 anos de mandato, os 200 deputados e 46 senadores não são políticos por profissão e concentram os trabalhos em apenas 60 dias por ano. É um dos motivos porque o parlamento da Suíça custa 15 vezes menos que o Congresso brasileiro, como mostra a correspondente Bianca Rotier. O charmoso bondinho de Berna, Matthias Aebischer, não está fazendo turismo. Esse é o meio de transporte que o deputado federal usa para ir de casa ao parlamento. Typical Swiss is keep a low profile. Matthias não está sozinho. Os parlamentares suíços não têm carro pago pelos contribuintes, muito menos motorista. Nada de passagem de avião para voltar à cidade natal. O que eles recebem é um passe para usar o transporte público à vontade. Os que moram na capital costumam ir também de bicicleta ou até mesmo a pé. Não é raro o parlamento suíço estar assim, completamente vazio. Aqui as sessões são organizadas de forma concentrada. Acontecem durante 3 semanas, 4 vezes por ano. Ou seja, os deputados e senadores de todo o país precisam estar na capital, Berna, durante cerca de 60 dias por ano. É o suficiente para aprovarem as leis e fiscalizarem o governo. E no restante do tempo, bem, quase todos fazem exatamente o que faziam antes de serem eleitos. Exercem as suas profissões. Ser deputado ou senador na Suíça é prestar um serviço para o país. Por isso eles não recebem salário, apenas uma ajuda de custo. A população desconfia de políticos profissionais, diz esse deputado do Cantão de Genebra. Le système politique suisse se veut un système participatif du peuple. L'idée, c'est que chaque élu doit garder une activité professionnelle pour être plus proche de la réalité économique que vit la population. Antes de ser eleito deputado federal, Matthias era âncora de um dos principais telejornais do país. Achou que acumular as 2 funções colocaria em risco a credibilidade, mas seguiu trabalhando como professor universitário, o que, segundo ele, foi fundamental para não se deslumbrar com o mundo da política. You are everybody's darling. Everybody likes to speak with you. You are invited. You can go every evening in the 5-star hotels to drink, to eat. And I think sometimes I can feel that I'm not really on the floor with my feet, with both feet. And it's very important when you are in politics that you are on the floor. You are not better than other people. You are exactly the same. Na rica Suíça, não há excessos, mordomias. Os parlamentares não têm assessores, nem mesmo gabinetes. Apenas 4 computadores para serem compartilhados. They work, for example, here at the tables. They don't have any individual places to work, so they have to look around where a place is available. And then they have those little drawers for all their personal belongings. And that's all. Mark conta que num referendo, os suíços negaram que os parlamentares tivessem direito à verba para contratar um assessor. Em outra consulta popular, os eleitores vetaram também a construção de um prédio anexo para os gabinetes. Uma estrutura tão enxuta, claro, significa menos despesa para os cofres públicos. Somando todos os benefícios, cada deputado federal custa aos contribuintes o equivalente a R$338 mil por ano. Cada senador, R$381 mil por ano. No total, incluindo ainda os gastos de manutenção, o parlamento suíço custa ao país R$500 milhões a cada ano. 15 vezes menos do que, por exemplo, o parlamento brasileiro, o segundo mais caro do mundo. Críticos argumentam que num sistema como o da Suíça, onde os parlamentares continuam seus trabalhos, pode haver conflito de interesse. Os suíços discordam.
garantem que o sistema funciona muito melhor e ainda por cima, sem pesar no bolso da população. They have other interests, but they do have to declare their interests on a list which is public, and we see also in surrounding countries, for example Germany, where they do have a professional parliament, that the problems about interests are almost the same as here in Switzerland. Amanhã, o Jornal das 10 exibe a terceira reportagem da série sobre parlamentos. Com 754 membros, o Parlamento Europeu é a maior Assembleia Democrática do mundo e representa o povo de 28 países. Os chamados eurodeputados têm funções diferentes dos parlamentares de cada país e usam as 23 línguas oficiais da União Europeia, o que justifica que mais de um quarto do orçamento vá para os gastos com intérpretes e tradutores. Amanhã.